Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que teve de ontem para hoje. Algumas notícias boas, outras notícias nem tanto. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Éder Sena, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser comprar um merchandising nosso, tem a nossa canequinha lá na loja também. Cafezinho tá bom hoje. E tem um monte de camisas novas também lá, muito legais. Essa daqui é sobre 1984, muito bacana mesmo. O endereço da loja tá no link, tem um link na descrição, é pimentanocafé.com.br, né? Bom, então, vamos lá. O que teve de grandes alterações aqui na linha de frente? A Ucrânia liberou mais uma cidadezinha aqui na fronte de Kharkiv, continua caminhando essa fronte com bastante velocidade, né, muito mais do que o esperado. Aqui ainda não mostra a conquista da cidadezinha aqui que tem na fronteira, Ternova, mas de qualquer forma os relatos é que já estamos chegando muito próximo da fronteira russa, né? Ficamos naquela expectativa se vão parar aí ou não. Aliás, houve uma acusação do pessoal de Belgorod de que teria havido ataques ucranianos além da fronteira, inclusive com morte de civis em Belgorod ontem, né? Mas isso me parece muito mais aqui, está aqui o aviso deles aqui, 1 morto e 3 feridos como resultado de bombardeio numa vila na região de Belgorod, né? Belgorod está aqui, o negócio teria acontecido nessa região aqui. Enfim, não dá para descartar serem os ucranianos, os russos estão acusando os ucranianos, mas os ucranianos falaram que não, que até aqui não entraram em território russo, não, né? Enfim, o que mais que teve aqui? A gente teve muito mais informações sobre aquela ponte que os russos tentaram ontem na região de Bilohorkiva. A gente chegou a falar sobre isso ontem, mas a gente não tinha então muitos detalhes, né? Saíram vários detalhes agora, parece que foi uma tragédia para os russos mesmo, né? Eles tentaram fazer uma ponte para cruzar o rio Donets e fizeram 2 pontes, na verdade, para cruzar o rio Donets, cruzaram com um batalhão inteiro e o batalhão inteiro foi dizimado junto com as pontes, então realmente foi uma ação de muito sucesso dos ucranianos nisso daí. Tem aqui a informação aqui da Forbes até que os russos perderam quase um batalhão inteiro tentando atravessar o rio Donets. Ele está se referindo justamente a essa passagem aqui próxima a Bilohorivka, que foi contida pelos ucranianos, eles não conseguiram atravessar aqui. Inclusive tem uma thread muito interessante sobre um dos soldados do batalhão de engenharia da Ucrânia que ajudou a destruir as pontes dos russos, né? E daí ele estava contando aqui como é que foi feita a operação e coisa e tal. E segundo ele, foram mortos 1.500 russos, aí seria mais do que um batalhão, porque um batalhão, o BTG lá dos russos, é entre 700 até 1.000 pessoas, no máximo 1.000 pessoas, se mataram 1.500 é mais do que um batalhão, mas tem que dar um desconto, porque o cara é soldado, está lá na linha de frente, então ele deve estar exagerando um pouco aqui. A conta da Forbes me parece mais lógica de perderem um batalhão inteiro, né? E daí, como eles identificaram que os russos estavam construindo a ponte, essas pontes são construídas muito rápido, é coisa de 2 horas eles conseguem construir essas pontes, e daí atravessar com uma tropa significativa. Então, no final das contas, eles conseguiram contornar esse tipo de coisa e destruir muita coisa mesmo, os russos perderam muitos, aqui está falando sobre 1.500 russos mortos, é um exagero isso daqui, mas de qualquer forma, 30, 50 veículos blindados no total, peças de artilharia, um monte de coisa que a Rússia perdeu nessa passagem aqui, nessa tentativa de passagem do rio Donets, né? Então realmente muito sucesso para os ucranianos, muito bacana, só que a gente teve a notícia agora que poucas horas atrás os russos conseguiram atravessar com sucesso o rio Donets mais adiante aqui na região de Dronivka. Então, embora eles não tenham conseguido passar por aqui, eles conseguiram passar por aqui, e isso é preocupante, porque como eu falei para vocês, a tática dos ucranianos é mesmo ceder terreno, eles estão realmente deixando os russos avançar devagar, a técnica é justamente
ceder terreno, cobrando muitas vidas, muitos equipamentos russos para desgastar os russos. Isso funcionou muito bem aqui, né? Eles deixaram os russos tentar atravessar e acabaram infligindo uma grande baixa nas tropas russas. Mas, do lado de cá, eles atravessaram. E o problema todo é o seguinte, é porque justamente esse rio Donets estava sendo usado como um limite natural pelos ucranianos para evitar um avanço exagerado dessas tropas russas, né? Porque o problema de você deixar a tropa russa avançar para ir desgastando ela é que se ela avançar muito, você perde, né? Então, ou seja, o objetivo dos russos, claramente, nesse momento, é tentar essa ligação aqui com Popasna, né? Popasna é uma região também que os ucranianos venderam muito caro para os russos, né? Deixaram os russos tomar, mas só depois de infligir muitas perdas ao exército russo. De qualquer forma, essa distância aqui é uma distância de coisa de 70 quilômetros, uma distância relativamente rápida de ser percorrida. Então é preocupante o fato de eles terem passado o rio Donets aqui, de forma que eles têm agora um campo aberto para tentar fechar isso daqui. É lógico, os ucranianos não vão deixar isso barato, vão contra-atacar, vão tentar conter esse avanço russo aqui, mas é um problema esse tipo de coisa, né? Isso aqui realmente foi algo que não estava nos planos, essa travessia aqui do rio Donets, né? O resto que aconteceu aqui na região de Donbás estava sim nos planos, foram várias tentativas aqui dos russos de avançar, avançaram alguns poucos metros, perderam muita gente, o normal, o padrão que vem acontecendo em todo o resto. Aqui também houve alguma briga aqui nessa região aqui de Donbás. E aqui também houve muita atividade ontem, né? Então você pode ver que, ao contrário dos últimos dias, ontem teve realmente várias brigas aí entre russos e ucranianos, e no final das contas a situação é mais ou menos que não avançou nada muito seriamente para os russos, e eles tiveram um prejuízo bastante significativo com aquelas pontes aqui no rio Donets, né? Porém, conseguiram avançar alguma coisa também além do rio Donets, isso é preocupante. Bom, outra notícia que a gente tem de ontem também é que confirmaram que o Makarov não afundou. Eles encontraram uma visão do Makarov, lembra que a gente falou sobre o navio Almirante Makarov, que teria sido atingido pelos ucranianos e coisa e tal. De fato, ele foi atingido, ele sofreu algum tipo de ação, não se sabe se foi o míssil Netuno, se foi um tiro pelo Bayraktar, de que forma que foi atingido o Almirante Makarov. Ele de fato foi atingido, porém, eles conseguiram fazer a identificação dele ontem próximo ao porto de Sevastopol. Se não me engano é esse cara aqui, ó. Aqui, eles mostraram que tinham duas fragatas da classe Grigorovich, ou seja, uma tem que ser o Makarov, porque a outra é o Essen. Como tem as duas aqui, uma do lado da outra, você consegue saber que o navio não afundou, né? Então, só para deixar claro isso daí, não deixou de ser um grande feito para os ucranianos atingirem o Makarov, mas aparentemente ele não chegou a afundar, causou prejuízo certamente, tiveram problemas certamente, mas ele não chegou a afundar. Bom, em termos militares, basicamente foi isso daí, né? A gente não teve muita mudança em relação ao que a gente viu ontem, e a Rússia continua realmente forçando bastante coisa aqui no Donbás, mas continua dentro da expectativa das forças ucranianas, né? E, por outro lado, no lado aqui de Kharkiv, a coisa está indo muito bem para os ucranianos. Eles estão conseguindo realmente retirar o pessoal daqui. Teve também algumas outras coisas, mas acho que não vale a pena falar isso. Que derrubaram um helicóptero, derrubaram não sei o que lá. Enfim, a coisa está caminhando bem, né? Agora, o que aconteceu ontem também foi o início do julgamento por crimes de guerra contra comandantes russos na Ucrânia, né? Qual que é a situação? Você tem já, a essa altura da guerra, uma série de soldados russos que foram capturados, e a maior parte deles é trocado por prisioneiros ucranianos, então é usado simplesmente com troca de guerra, mas você já tem algumas informações que permitem você acusar alguns soldados russos, no caso aqui é um sargento, se não me engano, que teria matado um civil ucraniano, ou seja, tem evidências de vídeos de que ele teria feito isso. Então, pela primeira vez, esses a Ucrânia não vai trocar, eles são acusados de crime de guerra,
estão sofrendo um devido processo legal e os promotores ucranianos vão iniciar o julgamento do primeiro deles, que é justamente um sargento que parece que quando estava na saída de Irpin, estavam saindo já de Irpin, ele alvejou um ciclista na cabeça, matou um ciclista, isso tem foto, tem vídeo disso, e tem denúncia dos companheiros dele que acabaram confessando o que aconteceu ali naquele momento. Então é um crime de guerra, matar um civil, parece que matou para evitar que ele falasse a posição dos russos. De qualquer forma, é um crime, então vai ser julgado isso daí. Tomara que seja o primeiro de muitos, né? Tem vários jornais repercutindo isso daí. Tem mais de 10 mil delitos de crimes de guerra desde que começou essa guerra. A grande dificuldade, lógico, é que isso só pode ser aplicado a soldados russos que forem capturados, né? Os que voltarem para a Rússia, dificilmente a justiça ucraniana vai ter capacidade de perseguir. Mas, no final das contas, o que a gente está vendo é isso daí, vai andar. E à medida que a Rússia for enfraquecendo nessa guerra, a chance é que a Ucrânia consiga perseguir mais e mais pessoas que fizeram atrocidades ali, né? Tem também o caso dos civis ucranianos presos por espionagem a favor da Rússia. Como é que funciona esse tipo de coisa, né? Agora que a Ucrânia liberou essa parte toda aqui de Kharkiv, eles têm investigado muita gente que tem ajudado os russos nessa invasão. Como é que funciona isso? Você tem um grupo de Telegram, que é dos russos, em que eles oferecem dinheiro, até $600, para alguém denunciar onde é que estão tropas ucranianas e coisa e tal, mandar fotos, esse tipo de coisa, né? E daí, muitos civis ucranianos, $600 é uma boa grana, meu amigo. $600 aqui no Brasil dá R$3.600 quase, não, R$3.000. É um bom dinheiro, então o pessoal acaba fazendo isso, né? Mandando fotos com posicionamento e coisa e tal. E não preciso dizer que isso acaba prejudicando o exército ucraniano e até outras pessoas, né? Acaba levando à morte de outras pessoas também. Então me parece perfeitamente justo esse tipo de detenção. 750 civis foram detidos por espionagem a favor da Rússia. Esse pessoal deve ser meio burro, né? A menos que eles achassem que a Rússia realmente iria ganhar a guerra, porque no final das contas eles estavam usando o próprio celular deles. Então aquilo ali acaba ficando registrado no nome deles, e no final das contas eles seriam identificados facilmente pelo governo ucraniano. Se aquela região for tomada pela Rússia, não tem problema, porque a Rússia não vai querer, vai até tratar eles de forma positiva, eles ajudaram a Rússia, mas como aconteceu aqui em Kharkiv, em que uma área grande foi retomada pelos ucranianos, o pessoal que ajudou está em maus lençóis agora, né? Bom, aqui tem uma outra reportagem que eu coloquei aqui só para criticar essa reportagem, né? O Zero Edge é um jornal que tem algumas notícias bem interessantes, tem algumas notícias mais alternativas e coisa e tal. Eu gosto do jornal, mas eles estão totalmente por fora nessa questão da guerra, estão atirando totalmente propaganda russa direto, infelizmente. E esse artigo deles, eles falam aqui, olha só, a maior parte dos importadores de gás abriram contas em rublo com a Gazprom. A gente já explicou isso aqui, mas vale a pena explicar de novo. Não abriram conta em rublo, coisa nenhuma. O que a Gazprom fez foi dar um certificado para eles, um acordo, para eles assinarem que eles estavam cientes que o pagamento em euros que eles fariam à Gazprom seria imediatamente convertido 100% em rublos para ser enviado para a Rússia. Ou seja, para os países, para as concessionárias, não mudou nada. Elas continuam pagando em euros do mesmo jeito que sempre pagaram. Quem está fazendo a conversão é a Gazprom. E vamos combinar, a Gazprom, depois que ela recebeu o dinheiro, o que ela vai fazer com esse dinheiro não importa. Se ela quer converter em rublos, ela converte. Então isso daqui é a propaganda russa que estão fazendo, não que as empresas europeias aceitaram pagar em rublo e coisa e tal. Não aceitaram, continuam pagando em euros do mesmo jeito. Só a Gazprom que tentou fazer uma operação salvar a cara do Putin, porque o Putin estava ficando mal, ele ameaçou cortar o gás e coisa e tal. Ele não tem como cortar o gás, se ele cortar o gás, ele fica sem dinheiro, é muito pior para a Rússia, então ele não vai fazer isso. E daí inventar esse negócio, não, mas eles estão fazendo a conversão, não sei o que lá, estão abrindo conta em rublo. Lorota, não existe isso, eles continuam todo mundo pagando em euro. E agora, de qualquer forma, existe um problema com o gás para a Europa, né? Porque a Ucrânia suspendeu o fluxo de gás russo para a Europa via o gasoduto de Sokranivka. O que acontece nesse caso? Segundo diz a Ucrânia, ela suspendeu o fluxo porque existe uma estação de bombeamento
que está fora do controle da Ucrânia agora e ela não consegue mais operar essa estação de bombeamento, e isso gera um risco muito grande. É verdade, essas estações de bombeamento são críticas, né? Se é suficiente para impedir esse tipo de funcionamento, eu não sei, não sou capaz de dizer, mas ele fica em alguma região por aqui, ó. É no meio do nada, tá? Não é uma área cheia de cidades e coisa e tal. E lembra aquilo que eu falo para vocês, embora essa coisa toda esteja vermelho aqui, como sendo um controle pelos russos, né? Muitas áreas aqui não tem ninguém lá, não tem russo nenhum aqui. O que os russos controlam são basicamente as cidades e as rodovias. De qualquer forma, é impossível no momento para um ucraniano, uma equipe de manutenção do gasoduto, chegar nessa estação que está em algum lugar por aqui e operar essa estação adequadamente. Então essa foi a posição da Ucrânia para cortar esse gasoduto que que é o que leva cerca de 1/3 do gás para a Europa. É uma queda significativa, né? Bom, e aqui mais um exemplo de jornal brasileiro tendendo à esquerda, falando dos russos. Olha o quanto que a imprensa nacional está corrompida por isso. Olha a notícia que o cara me dá. Estados Unidos avaliam que Rússia deve estender a guerra até a Moldávia. Eu falei essa notícia ontem. É que você pode não ter percebido, porque eu falei a conclusão do general americano que deu a informação, né? Que era essa daqui. Eu falei ontem isso. Olha. Os Estados Unidos, as principais conclusões do que o especialista de inteligência, o Avril Haines, disse, né? Repara, é a mesma notícia. Ele falou aqui também, ó, foi o que o Avril Haines disse na audiência do Congresso, no Senado americano e coisa e tal. E o que ele disse? Ele disse que sim, que a Rússia, que o Putin quer estender a guerra até a Moldávia, ele quer ocupar toda a costa sul da Ucrânia, mas a conclusão final dele foi: as ambições do Putin não são compatíveis com o seu poder militar, com sua capacidade militar. Esse é o ponto que o cara fez. Aí que o jornal esquerdista brasileiro, que quer lamber o saco do Putin, fala: não, os Estados Unidos avaliam que a Rússia deve estender a guerra até a Moldávia, olha como os russos são fodas e coisa e tal, vão conseguir tomar a Ucrânia toda. Olha o absurdo. Não, meu amigo, a conclusão final do cara foi: olha só, isso aí, ele quer, querer ele quer, e ninguém tem dúvida que ele quer. Mas que se vai conseguir é outra história totalmente diferente, né? E outra coisa também que a gente falou ontem, né, que não existe caminho viável de negociação, excelente isso, não deve ter mesmo. Agora que a Ucrânia está numa posição melhor que a Rússia, para que negociar? Negociar é ruim. E a Rússia vai tentar certamente interceptar carregamentos de armas para a Ucrânia ou retaliar sanções nas próximas semanas. Isso também a gente já viu, é esperado também, né? Enfim, repara que é a mesma notícia. O que o jornal socialista falou? Não, que o Putin vai chegar até a Moldávia. Coitado do Putin. Mas aí tem uma coisa que pega muita gente, e de novo, é outro assunto que eu já falei aqui também, mas que eu acho que é importante ressaltar isso daqui, justamente a questão das armas nucleares táticas. Muita gente tem esse medo, fala assim: ah não, se a Rússia não conseguir, vai usar bombas nucleares e coisa e tal. E eu não tenho essa visão não, tá? Eu já expliquei em outros vídeos pelo motivo pelo qual eu acho que o Putin não vai usar armas nucleares em nenhum momento. Posso estar errado? É lógico, posso estar errado. Chance dele usar sempre existe. Não acho que ele vai usar, por quê? Avaliando a premissa do que ele tem de interesse nessa guerra. Lembra, antes de mais nada, o Putin quer se manter no poder. E uma arma, ela é muito melhor como ameaça, principalmente uma arma nuclear, é muito melhor como ameaça do que como resultado final. Veja, a Segunda Guerra Mundial, ela acabou porque o Japão já estava destroçado. As armas em Hiroshima e Nagasaki foram importantes para dar esse fechamento, para o Japão finalmente desistir, coisa e tal, e acabar tudo, mas isso só aconteceu porque o Japão já estava totalmente destroçado na Segunda Guerra. Não é o caso da Ucrânia agora. Embora os russos vendam essa ideia de que a Ucrânia já está destroçada e coisa e tal, não é verdade isso. O exército ucraniano está operacional a ponto de, como a gente vê, conseguir infligir muitos danos no exército russo, conseguir conter o avanço dele completamente na região do Donbás. Então, e com muitos reforços em frente. Então, assim, é muito diferente a situação.
Se usarem uma bomba nuclear na Ucrânia, o que isso vai causar em termos de efeito moral? Vai ser uma tragédia, vai ser muito ruim, vai matar muita gente, não tenha dúvida. Vai fazer alguma diferença no esforço de guerra? Não, não vai. Não vai fazer diferença no esforço de guerra. O pessoal vai continuar lutando. Eu fiz até logo no início da guerra, eu fiz um estudo, eu mostrei um estudo no americano sobre qual seria o dano dessas armas, dessas bombas nucleares táticas que a Rússia tem, né? E eu mostrei que, no final das contas, elas não são muito diferentes das bombas que a Rússia já vem usando. Essas bombas de fragmentação que a Rússia está usando, na verdade, atinge uma área muito maior do que seria atingida por uma das armas nucleares táticas que a Rússia tem. E, além disso, se ela usar uma arma nuclear de total, né, grande mesmo, para destruir Kiev completamente, por exemplo, ela pode fazer isso? Pode. Vai acabar com a guerra? Não, não vai acabar com a guerra. O pessoal vai continuar lutando no fronte lá. E, ao contrário, ela vai ficar numa situação muito pior em termos diplomáticos e em termos até políticos, porque, no final das contas, o Putin vai ter usado a grande cartada dele. A arma nuclear é muito mais válida como ameaça do que quando você usa ela de propósito. Por quê? Porque fica todo mundo com a ideia de que uma bomba atômica acabou com a Segunda Guerra. Não, quando jogou no Japão, o Japão desistiu e coisa e tal. O Japão desistiu porque ele já estava derrotado naquele momento. Se usarem isso agora, o que vai acontecer é só acelerar, ativar os ânimos dos ucranianos nessa situação, né? Enfim, eu não creio que o Putin vai usar, ele sabe disso, ele sabe que é o grande problema dele. Por que a Rússia ainda tem um status grande no mundo? Ah, porque ela tem armas nucleares. No momento que ele queima que ele queima esse blefe, acabou, não tem mais por que usar. Isso sem contar os outros efeitos, que, por exemplo, é muito próximo da Rússia, isso vai acabar gerando contaminação ambiental num monte de lugares, inclusive na Europa, provavelmente na Rússia também. Enfim, ele vai continuar ameaçando a arma nuclear até o final da guerra, mas não vai usar, não. E, bom, por outro lado, a gente está vendo que não vai precisar demorar muito tempo, porque as sanções já estão fazendo a Rússia usar chip de lava-louça em equipamentos militares, né? O exército ucraniano ele está com um programa de cooperação muito forte com os Estados Unidos, felizmente, e está mandando muitos equipamentos russos que foram apreendidos, que foram abatidos, né, lá na Ucrânia. A gente já viu aquele caso daquele drone Orlan, que é feito com um monte de peça, a maior gambiarra, o drone russo, né? E agora também tem equipamentos, mísseis, lançadores de mísseis, tanques, esse tipo de coisa. Eles estão vendo chips dos mais estranhos, né? Chip de lava-louça e coisa e tal, que é o que eles estão usando, que é o que eles têm. E é o que vão ter daqui para frente, não vão ter de volta acesso a chips melhores para isso, né? E você pode falar assim, ah, tá vendo? Então não tem problema, eles vão usar chip de lava-louça e vão continuar construindo tanque. O problema é que o chip é a capacidade do chip, né? No final das contas, você precisa de chips melhores para fazer armamentos melhores, e a Rússia não tem mais acesso a isso. As sanções já estão fazendo efeito, sim, e a coisa vai piorar nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.